Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe suturar? Sabe todo o passo a passo? Eu não pergunto só de dar o ponto, a técnica em si. Sabe avaliar uma ferida? Saber a indicação, quando há ou não indicação de quando realizar a sutura? Se você não soube responder essa pergunta, teve dúvida ou dificuldade em qualquer uma das etapas do procedimento que a gente faz tão comum da sutura, a gente vai explicar para vocês todo esse passo a passo. Galera, e o primeiro passo, e um dos mais importantes em todo o nosso processo de realizar essa sutura, e que infelizmente muitas vezes é esquecido, não só na hora da prática, mas até mesmo na hora de ensinar vocês, nunca se esqueçam desse primeiro passo, que vai ser a avaliação da sutura. Vocês têm que entender o que está acontecendo, se coloquem no lugar, imaginem vocês aí, vamos lá, vocês estão lá no plantão de emergência, no PS, na emergência, chegou um paciente com uma ferida no antebraço, uma ferida cortocontusa, não sei bem qual foi a etiologia disso, a gente tem que investigar o que aconteceu ali. Existem feridas que têm indicação de fechar, outras não. E você vai estar cometendo um erro grave se você, por exemplo, fechar uma ferida causada por uma mordida de um cão. Mordidas não se fecham. Por quê? Porque essa é uma ferida contaminada, pessoal. Então, quando você você fecha aquela ferida, você coloca naquele meio um número de sujidades e bactérias enormes, que com certeza vai gerar uma infecção da pele. Outro exemplo, uma ferida que tem associado embaixo dela uma fratura exposta. Fraturas expostas não se fecha. Fratura exposta, você vai lavar, vai acondicionar com um curativo e vai chamar uma avaliação de um ortopedista, porque fraturas expostas obrigatoriamente precisam de avaliações ortopédicas, são emergências cirúrgicas muitas vezes. A gente não pode fechar isso e mandar embora, fechar isso e colocar para esperar depois um raio-x ou seja o que for. Então entender isso é fundamental. A depender do tamanho dessa ferida ou de onde for, tem que lembrar, a gente tem que checar os pulsos proximais e distais. Pô, será que eu lesei algum grande vaso nessa ferida? Será que é algo que eu tenho que fazer, chamar uma avaliação com a cirurgia vascular, para às vezes fazer alguma reconstrução vascular? Porque se forem feridas profundas, isso pode acontecer. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é entender há quanto tempo aconteceu essa lesão. Provavelmente, se alguém já rodou aí nas emergências, deve ter ouvido de orelhada, assim, alguém falar sem ter estudado, alguém falar sem ter buscado a devida referência sobre o assunto, que feridas com mais de 6 horas não se fecham. Isso não é o que a nossa literatura recomenda. Isso não é o cientificamente correto. Hoje em dia a gente sabe com muita clareza que feridas com até 12, 18 horas podem ser fechadas sem problema algum, a gente realizando a adequada limpeza dessa ferida, porque o dano estético e funcional de uma ferida aberta vai ser muito maior do que o risco de contaminação. Esse é o problema do tempo, a gente colocar nessa balança contaminação, quanto maior o tempo, maior a contaminação, e do outro lado, o dano estético e funcional daquela ferida aberta. Então, pessoal, não deixem de suturar uma ferida que está ali há 10 ou há 8 horas, simplesmente porque já passou de 6 horas. Entenderam, pessoal? A gente tem que saber muito mais, tá? Não é só isso aqui não, a gente tem que também falar de quando é que está indicado profilaxia de raiva, quando é que está indicado profilaxia de tétano, tudo isso são assuntos associados que vocês têm que estudar. Se quiserem aproveitar o Senarflix, Senar Residência, seja qual for uma das nossas plataformas para conhecer e aprofundar esse assunto, vai lá que tem isso e muito mais. Mas bora voltar comigo aqui, que agora a gente vai falar do nosso segundo passo. A gente já fez uma boa avaliação dessa ferida. Olha, eu já sei que há uma indicação de suturar aqui, então agora a minha segunda etapa é extremamente importante, é a lavagem dessa ferida. Pessoal, eu não estou falando ainda da asepsia não, tá? Eu não estou falando aqui de degermante, clorexidina, é simplesmente lavar, pessoal. A maioria das vezes, essas feridas, elas têm muita sujidade associada. Olha, o que aconteceu? O cara caiu de moto, se machucou, foi uma pancada contusa. Então vamos lavar e lavar é abundante mesmo, tá? Pega essa ferida, coloca debaixo da torneira se você tiver. Se não tiver, ó, pega o nosso sorinho aqui, faz um furo na lateral do soro e lava abundantemente essa ferida para tirar as sujidades grosseiras, para tirar todo aquele acúmulo de bactérias e de secreções que estejam ali. Às vezes a ferida ela tá muito suja e às vezes a lesão é sensível, extensa e por questões de dor mesmo, você não consegue limpar do jeito que você gostaria. Então tá ok, pessoal, você fazer uma limpeza inicial aqui agora e voltar depois de fazer a devida analgesia nesse paciente, você vai e limpa um pouco mais para ter certeza agora que está tudo muito limpo. Porque, pessoal, a limpeza é fundamental e contribui diretamente para o seu resultado funcional e estético da sutura. Não adianta, pessoal, você ser o mestre do ponto intradérmico aí, fazer aquela sutura que ficou uma linha só, mas isso contaminar
mas isso infeccionar, porque a pior coisa para a ferida, para a cicatrização, é uma infecção associada. Então a limpeza é uma parte fundamental e primordial nesse nosso passo a passo.